Bem, eu me chamo Ana Lúcia Ferreira Cássio, nasci em 14 de janeiro de 1946 e moro há 60 anos em Macapá. Eu já me considero uma amapaense de coração, com muito orgulho de ser amapaense. Eu vou falar um pouco das minhas recordações. Eu morei sempre no bairro do Trem, aqui no centro, praticamente, né? Então, morei na Professora Cora de Carvalho, Cônego Domingos Maltês, Eliezer Levi e Odilar do Silva. E tínhamos um local muito gostoso que íamos brincar, que era a Praça Nossa Senhora da Conceição. Na nossa época, a praça não tinha árvore, era um local mesmo, parece um campo de futebol, não tinha nada, só mesmo para brincar. E ali a gente fazia todas as nossas brincadeiras, brincávamos de todas as brincadeiras que criança gosta disso. E outro local também muito gostoso, que nós gostávamos muito de ir, que era um lazer para nós, era a Praça Zaguri. Na nossa época, a Praça Zaguri tinha muito mato, nem parecia uma praça, que era mato de um lado e de outro. E existia também uma ponte bem comprida que levava a gente até lá perto do rio. E aquele rio para a gente ali era a nossa praia. Quando a maré estava seca, a gente ficava brincando ali na praia e esperávamos a maré encher. Quando enchia, começava a nossa brincadeira do nosso banho gostoso. Ficávamos lá até quase a maré voltar de novo a secar. E fazíamos isso quase todos os dias, porque era um local gostoso de ficar. E brincávamos muito na praia. E hoje não, hoje a praia quase não existe ali, porque as pessoas não têm mais esse costume que a gente tanto aproveitou na nossa época. Mas tudo bem. Um local também que eu me recordo muito bem era do Mercado Central. Porque lá no Mercado Central, um local de compras, e meu pai era administrador do mercado. E para a gente foi um orgulho de trabalhar lá. Foi um orgulho e a gente gostava muito de sempre ir lá com o nosso pai, vendo ele trabalhar. E também na cidade aqui de Macapá, só existiam 2 cinemas, que era o Cine Equatorial, eu já falei antes, e o Cine Macapá, onde hoje funciona o Shopping Macapá. E tínhamos, nosso irmão trabalhava lá no Paredão, e quando nosso irmão chegava, sempre íamos assistir filme no Cine Macapá. E quando tinha um filme que dava para a gente assistir no Cine Equatorial, a gente acabava pedindo e ele levava a gente nos 2 cinemas. E tudo isso era sempre no dia de sábado que a gente fazia esse passeio com o nosso irmão. E um local assim também bonito que tinha, e é patrimônio da cidade, é a igreja de São José, né? A matriz. Ali onde as pessoas católicas se reuniam para assistir às missas e saíam de lá bem confortadas já com a palavra do Santo Padre. E um local assim também que eu me lembro quando a gente é do bairro do Laguinho. O bairro do Laguinho é um bairro que era mais pessoas negras que moravam no bairro, e a gente até tinha aquele costume. Naquele tempo a gente não sabia se existia negócio assim de racismo, mas a gente, quando brigava,
A gente dizia, tu vai morar lá no bairro do Laguinho, sua Pedra do Laguinho. E era assim, mas a gente falava isso sem nenhuma maldade. Hoje, com certeza, a gente não tem mais essa palavra assim de chamar. Bairro Nega do Laguinho, porque, por sinal, as pessoas que moravam no bairro do Laguinho eram pessoas assim muito bonitas e lindas de coração. E um local que eu me lembro muito bem, que a gente ia também para passear e brincávamos muito, e era Fortaleza de São José. Fortaleza de São José para a gente é uma recordação muito linda, porque naquela época existia um farol na Fortaleza e era uma diversão para a gente subir ali naquele farol para ver toda a nossa cidade. E tínhamos muito medo de subir, mas acabávamos subindo, né? Era todo mundo muito jovem e ninguém tinha medo do perigo. Eu mesmo, quando subi lá no farol, eu já estava mais do que na metade dos degraus de lá, da escada. Aí me deu medo danado, mas quando eu olhei assim, que eu vi a cidade, aquilo assim tão lindo, aí eu digo, não, eu vou continuar. E fui até o final. Aí fiquei pensando, quando eu estava bem lá em cima, meu Deus, como é que eu vou descer agora? Mas se eu subir, eu tenho que descer. E desci, e aquilo foi muito lindo para mim. Hoje em dia não existe mais aquele farol, né? É uma pena, porque a cidade continua a estar ainda mais linda, né? Mas as pessoas não tiveram esse privilégio que a gente teve na nossa época de conhecer tudo isso da Fortaleza de São José. E também uma parte assim da Fortaleza de São José é que na época da Revolução de 1964 foram presos as pessoas que eu acho que eram comunistas, né? E aí foi um alvoroço na cidade. Nessa época, a gente estava tudo, acho que foi até a tarde, não sei, não lembro bem se foi o dia todo, se foi só pela parte da tarde. Mas esse nosso irmão, que a gente passeava com ele, levava a gente no cinema, ele colocou a gente tudo, porque estava um alvoroço só na rua, na cidade toda, ele colocou logo a gente tudo para dentro de casa. E aí ficávamos tudo, né, todo mundo dentro de casa, sem poder sair, né? Porque estava aquele alvoroço na cidade, as pessoas prendendo. Inclusive até nosso pai mesmo foi preso na época, que foi. A gente talvez nem tenha sentido tanto aquela prisão dele, porque éramos tudo muito jovens, não estávamos entendendo aquela situação que nosso pai estava passando, né? Mas depois que meu pai estava preso lá na Fortaleza, a gente gostava até de ir, porque a gente ia pegar o almoço lá para ele. E como era uma comida assim muito sem tempero, a gente retemperava aquela comida e voltava lá na Fortaleza para levar aquela comida para ele, já toda temperadinha e mais gostosa. Mas aquilo a gente fazia, não sentia nem tristeza de fazer isso, porque a gente não sabia nem por que ele estava lá direito, né? Mas foi uma época assim gostosa, assim, eu lembro assim da Fortaleza, como um local assim muito gostoso de ficar, assim, de estar apreciando ali o Rio Amazonas e toda aquela beleza que tem a Fortaleza, né? Como é que onde os presos ficavam na época, soltava assim tipo uma água, assim, um sal na Fortaleza, ficava aquilo tudo muito úmido. E acho que aquilo para os presos foi muito triste nessa época para ele, mas eu acho que eles lá ficaram pouco tempo, não lembro também o tempo que cada pessoa ficou ali. Mas o bom é que depois a Fortaleza se tornou essa coisa linda que todo mundo gosta de visitar.
Eu mesmo, quando já estava mais entendida, ficava pensando, meu Deus, como será que eu vou entrar ali na fortaleza? Será que eu vou lembrar assim de quando meu pai estava lá preso e tudo? E se eu fosse sentir alguma tristeza, mas aí eu pedi força para Deus e entrei na fortaleza e hoje em dia entro e saio de lá feliz, porque a gente ter passado por isso, mas que era uma coisa que a gente tinha que passar mesmo na nossa vida. E meu pai também, mas graças a Deus, tudo bem. Hoje em dia o que me deixa triste assim um pouco é de não ter mais aquele farol, onde hoje em dia esse pessoal todo agora dessa época que está não vão poder apreciar toda a beleza que tinha do farol como na nossa época.